Pessoal do Facebook, tudo bem? Eu estou aqui no Instagram também, estava falando com o pessoal aqui, e estamos começando a live de hoje. É uma live solo, né? Normalmente eu entrevisto uma pessoa aqui, mas eu já fiz isso algumas vezes, num certo período eu fiz bastante, e hoje nós vamos discutir vários assuntos importantes. Eu vou dando aí um alô pro pessoal, falando as coisas que estão acontecendo no Instagram, e aí depois a gente precisa unificar essas coisas aqui, porque tem muita informação, né? Principalmente ligada a políticas públicas. Porque eu compartilho os lugares que eu vou, eu falo, mas isso tem muito interesse, talvez para quem está lá, mas para outras pessoas não. Mas aquilo que está ligado à política pública, com certeza. Boa noite, Silvia, tudo jóia? Boa noite, Gisele, Mônica, tudo bem? Aqui também no Instagram tem as... Sabe que eu não gosto, uma coisa que eu não gosto do Instagram? Eu não sei o nome das pessoas, que tem um nome diferente aqui, né? Que é o nome do perfil. Aí eu fico sem saber para quem eu dou boa noite. Então, boa noite para todos aqui que estão presentes. Eu vou pedir uma coisa para vocês, pessoal. Marcar aí as pessoas que vocês acham que têm interesse, que estão ligados à comunidade do autismo, ou compartilhar, ou ambos, e para eles poderem ter acesso às informações também, né? Boa noite, Cristiane Zamara, tudo jóia? Mas de toda sorte, como o pessoal depois também tem acesso lá no YouTube, e eu deixo tudo disponível, eu vou começando a conversar. Eu não gosto muito de enrolação, não. Bom, é o seguinte, nós lançamos uma campanha chamada Capricha na Inclusão, e aí eu queria colocar vocês a par de tudo. Boa noite, Liliane, boa noite, Andréia, tudo bem? Eu queria deixar vocês a par do que aconteceu. Bom, vamos lá. Primeira coisa. Quando assumiu esse governo, nós estamos em começo de governo federal, governo estadual. Isso quer dizer que são outras pessoas, outra política, outro tudo. Né? Eventualmente, a não ser que seja reeleito, né? Não foi o caso. E aí eu entrei em contato com o secretário de modalidades especializadas, porque o MEC foi alterado. Eu fiz aqui uma live sobre isso, falando sobre a modificação. Então foi alterado, e aí criou a Secretaria de Modalidades Especializadas. Então, G, eu vou explicar exatamente como que é possível participar, acho que tem a ver com isso. O interesse é possibilitar que outras pessoas também participem da campanha, né? Que a campanha, não, se for minha, não adianta nada. Aliás, é de um grupo de pessoas. Bom, e aí eu consegui marcar com o secretário, que é o Bernardo Goitacazes, né? Ele foi nomeado ainda sob o comando do ex-ministro, o Vélez. E aí nós marcamos essa reunião, e aí foi marcado também com a diretora de Políticas de Educação Especial, que é a pessoa específica, porque modalidades especializadas inclui também indígena, quilombola, e aí você tem a Secretaria de Educação Especial, que trata das pessoas com deficiência, altas habilidades e tal. E aí a gente marcou, e claro, veja, na minha opinião, né, não fazia muito sentido, e o Nateia lá, sei lá, e mais alguém do Nateia, porque o movimento para autista é gigante, é um grupo enorme do Brasil inteiro, a gente não é representativo de todo mundo, nós temos inúmeros movimentos. Então eu saí convidando, né, chamando vários movimentos, falei qual que era a pauta, né, o que nos interessa, e aí, para quem tivesse convergência com essa pauta, que fosse conosco. Então, inclusive tinha uma certa quantidade, e aí passou, e eu fui lá pedir para ampliar a quantidade a sala, né? E aí a gente conseguiu para ir mais gente. Então, a gente teve uma reunião bem representativa. Nós tínhamos lá, acho que todas as regiões do Brasil. Tinha gente do Paraná, do Sul, tinha gente do Centro-Oeste, tinha gente do Nordeste, do Sudeste, tinha várias pessoas. Eu vou falar aqui algumas pessoas que estavam participando. Então, lá do Nordeste, nós tínhamos a Ângela, representando a Associação Brasileira de Autismo, que é quem tem as cadeiras nos conselhos nacionais, que está muito ligada às AMAs, ou seja, uma representatividade enorme. Tinha a Adriana, que foi representar a AFETO, que é a Associação de Pernambuco, de Recife, tinha a representante das doenças raras, também lá de Recife, tinha a Juliana, tinha o
o Ranieri, que é deputado estadual lá da Paraíba, o Paulo não pôde ir, e a Renata Vilarim, lá da Paraíba, também não puderam ir, mas estão no contexto, né, participando desse processo. Enfim, de lá, aí tinha da Bahia, o Leonardo, da AMA Bahia. Aqui no Sudeste tínhamos eu, Andréa Werner da Lagarta Vida Pupa, o Eliseu, que é pai de um autista adulto, severo, que é um militante aí, parceirão. Tinha não me lembro agora todo mundo. A Mariane, aliás, a Mariane, nossa agitadora, está aí já. Ela falou: quem quiser participar, já entra em contato comigo. Ela deu um comentário aqui. Adelaide, de São Bernardo. Eu tive, inclusive, lá em São Bernardo sábado. Tinha a Elise, do Eco Project, lá do Paraná. A Cirlei, também, lá do Paraná. Tinha a Marla, do Distrito Federal, que é representante do Nateia lá. O André, lá de Goiás. A Tatiana Itaqueira, também de Goiás. E eu vou lembrar aqui das outras pessoas que participaram. Enfim, tinha muita gente participando, gente muito relevante, muito representativa. O que nós fomos pedir? Nós fomos pedir duas coisas. Porque, assim, o autismo é vivido de maneiras muito diferentes. Você tem desde a pessoa que tem um filho gênio da física, até um que não consegue ir ao banheiro. Então, se a gente pedir uma coisa específica, é muito difícil a gente conseguir unidade. Então, a gente precisa ter uma pauta, ao mesmo tempo que seja específica, mas que ela seja individualizada, né? Ou seja, que ela seja aplicável de maneira individualizada. Então, o que nós pedimos? Primeiro, que o MEC proponha uma orientação, que o MEC publique uma orientação para priorizar práticas baseadas em evidências na educação, na inclusão. Isso não quer dizer que só vai poder usar práticas com evidência, que vai excluir o que é prática, não exclui nada, certo? Não exclui nenhuma prática. Só que a prioridade é para práticas com evidência. E é uma orientação. A orientação não é obrigação, não é lei, não é nada disso. E publicar uma lista de que práticas têm evidência, porque os municípios, os sistemas, os estados, as pessoas não sabem também que práticas que têm evidência. Então, o MEC seria esse farol, né? O MEC já tem uma identidade, aparentemente, com o tema das práticas com evidências, porque lá na Secretaria de Alfabetização foi criada uma diretoria de práticas com evidências. Então, por que não expandir isso para a educação especial? Então, vou dar alguns exemplos aqui para vocês. O que seria isso? Seria assim. Uma amiga minha tem um filho que usa PECs. E daí ela foi na escola. E aí a escola falou assim, não, aqui a gente não usa PECs porque isso aqui é exclusão. Aqui a gente vai criar o nosso próprio sistema de se comunicar com ele. E aí ele entrou na escola, e aí a agressividade foi lá em cima. Como é que você deixa o menino sem se comunicar? Né? Claro. E aí a agressividade deu o maior problema na escola. Então, veja, você tinha um sistema inventado lá por ele, sei lá como é que era, que ele estava achando que funcionava, e o PECs que tem evidência. Então, a orientação, se a gente já tivesse essa orientação, a escola diria, olha, como é que está orientando aqui para a gente priorizar o que já sabe que funciona. Parece uma ideia boa. Então, eles poderiam, quer dizer, os pais poderiam tentar sensibilizar a escola com essa informação. E iria publicar uma lista, então a escola saberia que o PECs tem evidência, porque a lista está publicada. Então, é nesse sentido, né, para a gente poder, a gente possibilitar um diálogo melhor entre terapeutas, profissionais, pais e escola. Bom, e nós fomos lá e pedimos isso. Pedimos para o secretário, pedimos para a diretora, e eles pediram para a gente especificar como é que é esse processo. Por exemplo, o que é um processo com prática com evidência? Então, aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa, nós, ano passado, criamos um grupo de várias pessoas e escrevemos um pouco isso, né? Então, a ideia é aproveitar, então, esse documento que foi feito em São Paulo, apresentar para esse grupo de Brasília, o grupo que foi lá, tem um grupo do WhatsApp que a gente está discutindo lá, e aí a gente tentar ali arredondar esse documento para isso, para apresentar lá. O movimento Capricha na Inclusão, ele é muito sumário em termos de pautas. Por quê? Porque se a gente colocar um monte de pauta, colocar um monte de coisa, a gente vai acabar tendo divergência entre nós. Então, eu acho que o mais difícil de tudo,
é a gente conseguir ter unidade entre nós, sabia? Basta ver aí essa discussão gigantesca que está em torno da PL. Eu não me manifestei e não me manifestarei em relação à PL. Acho que os ânimos estão muito acirrados e a gente tem que buscar convergências, né? União. Essa é a pauta. A união, claro, não pode ser união em torno de nada. A união precisa ter algum horizonte. O horizonte que eu proponho, já faz muito tempo, para a gente conseguir unificar, isso é evidência. O que significa evidência? Significa que eu quero o que tem de melhor hoje. Aquilo que é mais avançado hoje. Então, hoje, o que é mais avançado? É isso, isso e aquilo. Então, é isso que eu quero hoje. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A criança que tem um transtorno sensorial, certo? O que é que tem a evidência para isso hoje? Se chama integração sensorial. Estou falando de saúde, só para não misturar aqui. Se chama integração sensorial, produziu evidência agora em dezembro. São 2 revisões sistemáticas. Quem me conhece sabe que até novembro, quem me acompanha aqui, eu falava mal, porque não tinha evidência. Em dezembro fez evidência, então eu falo bem, porque eu não sou a favor nem contra nada, eu estou com a evidência. Pois enfim, o que é melhor para tratar isso é integração sensorial. Então, o que eu quero na saúde? Integração sensorial. Eu quero o que é melhor para o meu filho. Eu acho que, não sei. Não sei. Para mim, isso parece lógico. Para mim, é muito difícil entender como é que alguém quer uma coisa diferente disso. Para mim, é difícil de entender. Porque tem uma lógica, né? Tem uma lógica para mim. Mas, na educação é a mesma coisa. Eu quero que seja a melhor evidência. Então, como é que é a questão do acompanhante especializado? O que o acompanhante deve fazer? O que diz a melhor evidência sobre isso? Ao invés de cada prefeitura ficar inventando uma coisa, aí faz um jeito que muitas vezes não funciona para a criança, que não está funcionando. E ser a melhor evidência não quer dizer que é aquele jeito e pronto, acabou. Significa que a melhor evidência você testa com aquela criança, e pode ser que aquela criança não se adapte. Então você utiliza outra que tem evidência. Não é uma coisa só, tem várias coisas que têm evidência. Então você tem ali um menu para você utilizar com aquela criança, né? Então, este é o processo. Então, nós fomos lá, pedimos isso, e aí lançamos uma campanha para apoiar a proposta. Então, eu sempre falo, um político nenhum acordou e falou, gente, uma vontade de dar direito para pessoa com autismo, olha, não me aguento. Quem quiser conhecer como é que nos Estados Unidos foi, leia este livro, o livro mais maravilhoso sobre autismo do mundo. O mais maravilhoso de todos, é esse aqui, ó. Esse é o melhor. Então ele vai contar como outras, porque está no Instagram que tá virado assim, outra sintonia, história do autismo. E ele conta como é que as pessoas conseguiram os direitos nos Estados Unidos. Não foi porque o governo quis dar, não. Foi lá porque foi muita luta. O projeto de lei ia ser vetado pelo Ronald Reagan, o presidente. E aí eles descobriram quem que tinha levado o presidente a ser ator e depois a ser político, era o padrinho dele. Eles investigaram toda a vida do Reagan, descobriram esse cara e descobriram que esse cara tinha um filho com autismo que tinha morrido. Então eles foram nele. E aí o cara ligou pro Reagan e falou, Reagan, nunca te pedi nada. Tudo que você tem é por minha causa, mas nunca te pedi nada. Claro que não falou assim, né? Tô exemplificando aqui para ser mais rápido. Mas agora eu vou te pedir, eu quero que você sancione essa lei. E o Reagan foi contra aquilo que eu já tinha falado e sancionou, e o cara tá lá atrás. Mas isso foi conquistado por quê? Porque lá eles conseguiram unidade entre os pais, por evidência. Eles conseguiram unidade porque tinha uma organização gigante lá, chamada Autism Speaks, de gente muito rica, bilionária, e aí fecharam todas as outras instituições de autismo do país, ficou só uma. Então, e uma muito influente. Então, por isso, eles conseguiram essa unidade. Aqui, eu não sou bilionário, se alguém for quiser ajudar, estamos aí, né? Mas eu acho que dá para a gente, dialogando, construir unidade, acho. Bom, então nós estamos conversando com as pessoas e pedindo apoio para que as pessoas vão ao governo e façam isso. E demonstrem esse apoio para ver se o governo atua aí. Nós fomos no seminário do PSOL, organizado pela Andrea Werner, da Samia Bonfim, deputada federal. Apresentamos essa proposta, a Samia colocou o broche lá na proposta. E depois fomos ao PSOL, ao PSL, a Joyce Hasselmann, que é líder do governo na Câmara. Fomos ao Kim Kataguiri, que é o do MBL, deputado federal. E aí, não tem jeito, pessoal, a gente desagrada pessoas.
Quem odeia o pessoal acha que foi horrível ter ido lá, quem odeia o PSL acha que foi horrível falar com a Joyce, gente que saiu da página, né, discutiu, gente que acha que o Kitaguiri não sei o quê, e aí, portanto, odeia, e aí acha que tá tudo errado. Gente, olha, para ser bem sincero, ó, vamos conversar. Eu não tô nem aí para qual é o partido do sujeito. Se ele apoiar essa causa, conta comigo. Então, eu tô preocupado com esta causa. E eu aceito, né, tô falando de mim, mas tô falando, né, todo mundo, as pessoas que têm esse acordo aí no grupo, de não envolver política partidária na conversa. Se a gente envolver, a gente já perdeu. Né? Pode até fazer lá, mas pode até conseguir, mas já perdeu, porque se a causa ficar associada a um partido, esse partido vai ou vem. E aí, no momento que ele perde, a causa perde. Então, nós não queremos saber disso. Nós queremos saber de apoio para o projeto, para o Capricha na Inclusão. É isso que nós queremos. Né? Então, a Joyce manifestou apoio. Gente, nós estamos fazendo a mesma coisa que foi feita nos Estados Unidos. O chefe de gabinete da Joyce tem um filho com autismo. Então, nós utilizamos isso aí, chegamos até lá e ela manifestou apoio. E que ótimo! E eu posso concordar ou não concordar com outras pautas dela, mas isso é irrelevante. Né? O importante é esta pauta aqui para nós agora. Então, nós recebemos apoio dessas pessoas, né, desde a esquerda, à direita, e queremos apoio de todos. Então, talvez você que esteja aí assistindo, tenha contato com o deputado, né, consiga alguém no governo influente. Então, eu coloquei aqui, já postei aqui, a página. Então, a página do Capricha na Inclusão. Então, qual é a proposta? Lá tem um manifesto nosso. O que nós queremos? Exatamente por quê? Então, ligar para essas pessoas, como o Davi Parolim, por exemplo, que é um parceiro, um amigo, ele que criou a campanha. Ele foi lá, entrou em contato com um deputado, Vinícius Poit, que ele votou, não sei, enfim, que ele tem alguma relação, e aí ele entrou em contato conosco, estou tentando ajeitar aqui, vamos tentar falar com ele para comprar ideia. Um outro pai entrou em contato comigo, que São José dos Campos, falou, tem um contato aqui do deputado, do senador Álvaro Dias, então eu vou estar ajeitando aqui para ele receber vocês, então é isso. É isso que nós queremos, né? Nós queremos que todos apoiem. Se todos os partidos apoiarem, melhor que a gente consegue conquistar. Mas nós precisamos que o MEC faça essa resolução, faça a orientação, aliás, e faça essa lista, né? É isso que nós queremos, certo? Então, é assim que nós nos manifestamos. Fizemos a reunião, em 30 dias a gente ficou de entregar como é que é um processo, né? Mas com melhor evidência. E aí nós vamos fazer isso. Mas, sendo bem sintético, assim, qual que é a grande questão? A grande questão é que a criança entra na escola, o autismo, em primeiro lugar, como é que se define se ele tem ou não direito a acompanhante? Hoje. É dar uma olhada, normalmente, né? Dar uma olhada. Eu acho que ele... Eu acho que não precisa não, olha lá, ele consegue fazer as coisas, consegue? Nossa, acho que sim. Então, isso é muito inadequado, isso não é um processo... Né? Porque, por exemplo, se eu pegar uma mesma criança e botar 4, 5 pessoas para fazer a mesma avaliação desse jeito, cada uma pode ter uma visão diferente. Então, o ideal é adotar um protocolo técnico, científico, para determinar, para avaliar se ele tem as habilidades necessárias para seguir sozinho ou se ele precisa de ajuda. Isso é um assunto técnico. Né? E aí... Tudo bem, definimos, por exemplo, que ele precisa, né, que ele tem que ter um acompanhante. Aí, o que acontece? O que esse acompanhante vai fazer? Não pode ser, como normalmente é feito, assim, olha, ali, ó, o menino está ali, ó, vai com Deus, ele fica com sorte. Não. Eu tenho que, a partir dessa avaliação, estabelecer quais são, né, os meus objetivos, os meus programas de ensino, e treinar esse acompanhante, formá-lo para ele fazer essa implementação. E que ele recolha dados, que ele registre e lance dados para a gente poder acompanhar. Porque hoje, como é que funciona? Chega no fim do ano, você fala, essa estratégia de alfabetização não deu certo com ele, né? Ano que vem vamos tentar outra coisa, né? Só que ano que vem, os outros alunos não estão mais na alfabetização. A alfabetização é só um exemplo, né? Estão fazendo outra coisa, e aí já deu um maior problema. Essa decisão eu tenho que tomar no fim da semana, e não no ano. Por que eu não tomo no fim da semana? Porque eu não registro dados. Eu não vejo, por exemplo, eu vou primeiro começar para ensinar alfabetização, vou começar ensinando reflexividade, por exemplo. Eu tenho que registrar os dados, quantas vezes ele acertou sozinho, quantas vezes ele acertou com ajuda, quantas vezes ele não acertou.
Que aí, no fim da semana, fala, essa estratégia não está funcionando, ou tá ótimo, manda bala, vamos continuar, né? Só para reiterar aqui, pessoal, agora que chegou mais gente, marca as pessoas e compartilha para o pessoal aí, para o pessoal poder ter acesso e também perguntar, para a gente levar essa campanha de maneira mais global aí, por favor, Iri? Então, aqui, ó, a Viviane está falando, por exemplo, está com uma aluna com autismo terceiro ano e não está alfabetizada. A gente sabe que tem criança que é mais complicada, tem criança que não consegue. Mas a gente só pode dizer isso se a gente fez tudo aquilo que a pesquisa diz que funciona. Então, eu fiz tudo que diz que funciona. Aí não funcionou. Aí é uma coisa. Agora, eu não fiz, e aí é complicado. E aí essa criança teve seu direito violado, né? Bom, outra coisa é o seguinte, ó. Então, vamos lá. Então, só retomando essa questão. Fomos no MEC, pedimos para o MEC fazer duas coisas, publicar uma orientação para que os sistemas priorizem práticas com evidências e publique uma lista de que práticas são essas. Porque todo mundo fala que o que faz tem evidência. Todo mundo fala. Mas evidência é uma coisa muito clara, né? Tem as listas, são publicadas nos Estados Unidos, porque lá é obrigatório. Lá só pode gastar dinheiro público se tiver evidência. É uma lei lá chamada Nenhuma Criança Deixada para Trás. Então, por conta disso, saem as listas. Então, traduz uma lista dessa e publica aqui. Pô, eu tenho certeza que tem muito dirigente municipal que ia dar graças a Deus. Não tenho nenhuma dúvida que muito dirigente ia ficar muito feliz com uma lista dessa publicada, porque ia ter um norte para poder trabalhar. Agora, falando outras coisas aqui complementares. Primeira, hoje nós publicamos a programação do segundo seminário de autismo na vida adulta, que é uma iniciativa que nós tivemos ano passado, muito importante, né? Para nós foi muito significativo, porque é o primeiro grande evento para autismo na vida adulta, né? A gente aborda também ali a adolescência, a vida adulta. Por quê? Porque parece que o autismo é uma condição de criança, e não é. Parece que a coisa é pediátrica, não é. As pessoas estão crescendo, elas precisam de apoio. Então, eu vou dar alguns exemplos para vocês de temas que vão ser discutidos ali, para vocês entenderem, né, como a gente trabalhou e caprichou nisso aí. E é claro, o evento tem compromisso com práticas com evidências, como tudo que eu faço. Crianças e adultos têm respostas diferentes à medicação. Por exemplo, a criança ela tem menos gordura, a gordura é uma acumuladora, né, tem um efeito um pouco maior, ela tem um metabolismo diferente. Então, o Dr. Francisco Assunção, que é uma sumidade, né, professor da USP, pesquisador há décadas desse assunto, vai falar para nós sobre modulação de autismo na vida adulta. Ele acompanhou dezenas, ou sei lá, centenas de crianças autistas, né, com autismo da infância à vida adulta. Sexualidade, tema mais que importante, né? Ele é importante tanto para a gente pensar do ponto de vista do autismo mais leve, do autismo severo, que são soluções muito diferentes. Aliás, é muito individualizado. Então, a professora Fernanda Calisto, doutora em psicologia, vai falar conosco sobre esse tema. Tem uma larga experiência, tem um grupo de supervisão de sexualidade, está ligado ao Impassex também, muito presente em várias coisas deles lá. Então, é uma discussão importante. Avaliação. Como é que eu avalio pessoas com autismo? Né? Existe adulto, existe um protocolo, existe mais de um, né? Mas a gente vai falar de um protocolo que é o AFOS, né? Que é o mais amplo aí. Quem vai vir? A doutora Aida Brito e a Kátia Ariana Borges, faz doutorado pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Enfim, o Sérgio vai vir falar, o Sérgio Bezerra Sampaio vai vir falar de trabalho, né? Precisamos falar muito de trabalho. Ele vai adotar uma linha ali para as pessoas mais moderadas, as severas, porque existem várias iniciativas para autismo mais leve, especial externo, por exemplo, mas para aqueles mais severos é mais difícil, e eles também têm direito à dignidade, ao trabalho. Então, eu só estou dando alguns exemplos aqui para vocês, tá? A Michelle Malabi vai falar sobre diagnóstico, vai falar da experiência dela, né? A Marisa Fúria, uma militante histórica importantíssima dos criadores da AMA São Paulo, vai participar da roda de diálogo conosco. Ela tem um filho já, acho que com 40 anos. Então, enfim, é um evento muito rico, muito, muito rico.
Assim, quem foi ano passado sabe que foi um evento muito intenso, né? Muito denso, porque tinha muita gente boa. Vai ser em São Paulo o evento, vai ser no mesmo hotel, o Novo Hotel Jaraguá, no centro de São Paulo, e eu que faço a curadoria, então é um evento que eu tenho muito carinho. Outra coisa que eu vou falar aqui, quinta-feira agora, eu vou fazer uma outra live, nada mais, nada menos, do que com Alisson Mottri, que é hoje o cientista mais importante do mundo em autismo. Ele tem pesquisas super avançadas com minicérebros, com novas drogas. Ele está com uma pesquisa agora muito interessante sobre o canabidiol, tentando selecionar quais os grupos genéticos que se beneficiam do canabidiol. Está na ponta ali da pesquisa do autismo. Ele é professor na Escola de Medicina da Califórnia. Então, por que eu chamei ele para conversar? Por vários motivos, né? Eu já podia falar da pesquisa dele, já era excelente, mas tem uma coisa que é o seguinte, eu estou falando de evidência, né? Mas, como eu disse, todo mundo fala que tem evidência, tudo tem evidência. E uma coisa que eu ouço muito no discurso do pessoal que está mais ligado a práticas assim, que não tem evidência, algumas práticas de picaretagem mesmo, né? É assim, não, no exterior tem muita evidência. O Brasil que é atrasado. E lá no exterior todo mundo está aceitando, todo mundo está praticando. Os mais avançados. Eu estou trazendo para vocês o que é mais avançado no mundo. E eu sei que é mentira, porque eu acompanho as pesquisas do mundo inteiro, porque hoje na internet está mais fácil, né? Então eu estou acompanhando, eu sei que tem evidência que não tem, eu publico sempre, aí a página, estou sempre deixando as pessoas a par. Mas, enfim, no mundo, assim, as pessoas que não conhecem, principalmente ciência, elas prestam muito mais atenção em quem está falando do que no que é falado. Então, principalmente médico, o pessoal adora, né? E aí, eu vou trazer o Alisson, porque o Alisson todo mundo sabe, né? Todo mundo respeita o comprometimento dele e a competência dele, sabe que ele é professor na Escola de Medicina da Califórnia, então tem outra posição. Então, mas é ótimo para a gente dialogar e conversar sobre, né? Para a gente tentar desmistificar essa ideia de que opção de coisas tem lá fora. Evidência é evidência, vale para o mundo inteiro, não tem. Dado científico não tem nacionalidade. A ciência não tem nacionalidade. Bom, pessoal. E em agosto eu estarei numa conferência lá na Califórnia, no laboratório do Alisson, falando um pouco sobre análise do comportamento. Então, eu já postei aí hoje, vou postar aqui de novo, vou ver se eu acho aqui. Não sei, quem puder ir, ou quem estiver nos Estados Unidos e quiser participar do evento, lá vai ser no campus da Universidade da Califórnia, em San Diego. E vai ser um evento bem legal, vai falar o Alisson, o Gustavo, uma mãe, que eu não me lembro agora o nome, e eu. Falaremos lá sobre cada um, sobre autismo de modo geral, e cada um pega um tópico específico, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês, está aí entre os comentários. Pessoal, eu vou deixar vocês agora fazerem perguntas sobre esse movimento que a gente está fazendo. E eu agradeço aqui as palavras de várias pessoas de apoio aqui. Olha, isso é tão importante porque aqui parece que está tudo legal, né? Mas, na verdade, o mundo do autismo tem muita confusão. Então, muita gente, a gente leva muita pancada. Quem sai do lugar leva muita pancada. Eu já tinha uma fala assim, né? Quem faz alguma coisa leva muita pancada. Agora, quem posta evidência, quem apresenta dados, eu posso não falar nada. Se eu só postar as pesquisas, já levo pancada. Mas cada um tem uma forma de ver o mundo. A minha forma é que crianças com autismo não podem ser feitas de cobaia. É a minha forma, né? É a minha posição política, ética no mundo. Aí, enfim, sem julgar a posição dos outros. Mas, claro que eu só posso lutar pela minha forma, né? Não tem jeito. Exatamente, Sandra, tem muito picareta aí enriquecendo. Então, pessoal, a Sandra também é parceira nossa. Então, como podemos ajudar no movimento? Eu acho que tem várias formas. Uma, agitando, sacudindo a internet. O que isso significa? Curtir a página, pega lá o nosso manifesto que está publicado, publicar nos grupos de WhatsApp, fala, gente, eu estou apoiando essa causa aqui. Se vocês olharem no Facebook, eu tenho lá um ícone. A Márcia, que acabou de comentar agora aqui, por exemplo, ela tem lá o ícone
capricha na inclusão na foto dela. Se vocês procurarem a foto dela, vocês vão ver lá que tem lá, experimental, você pode colocar na sua foto também. E tem várias outras pessoas que têm. Então, isso é um apoio. Aqui a Sandra, acho que a Sandra está aqui também, olha lá. Olha lá, o da Sandra, a fotinha da Sandra. Então, vamos lá, a gente pede para colocar também, e isso ajuda, fortalece, divulga. Principalmente chegar nos grupos, né? As pessoas conversam muito nos grupos. Então, Graça, então, a primeira questão é essa, a primeira possibilidade é essa, né? Divulgar. Além disso, eu não sei, a gente tem que pensar assim, qual é o acesso que a gente tem aos congressistas. Então, deputados, tem gente aí que tem acesso a deputado, a senador, como é que a gente consegue chegar neles? Pessoas que têm cargo no governo, como é que a gente consegue chegar? A Mariane, ela já se colocou à disposição aí, ela tem as camisetas que ela está vendo aí, broche, então a gente está vendo aí formas de a gente talvez organizar algumas outras ações, talvez algum dia um tuitaço. Então, a Dani Lu falando aqui comigo. Dani Lu, vou marcar lá para a gente de Ubatuba, tá? Vamos remarcar. Então, em princípio é isso, a gente está divulgando bastante, né? A gente precisa, em primeiro lugar, divulgar e conseguir chegar nos deputados, esse é o primeiro passo. E aí a gente vai pensando, eu não sei também, pensando outras formas de interagir. Vamos propor coisas, vamos conversar aqui, porque a gente pode fazer avançar. Atualmente, qual é o modelo adotado pelo MEC quanto à inclusão? A extinção do CONAD é um prejuízo para a inclusão? Aline, é um prejuízo, sim. É um grande problema a extinção do CONAD. Eu particularmente, isso eu estou falando uma posição pessoal, né? Acho que é péssimo, é um retrocesso, mas o CONAD, tem o Conselho de Educação. Então, essas questões são discutidas no Conselho de Educação. A Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, aquela de 2008, ela tem a vantagem de afirmar o direito de todas as pessoas com autismo. A inclusão. Isso é muito importante. Então, é um direito das crianças com autismo. Ponto. Ponto. Certo? Isso não tem discussão. Agora, você tem uma outra discussão. Que inclusão que é essa? E aí a Política Nacional diz que botou a criança na sala. Se o professor tem uma atitude inclusionista, está resolvido. Não precisa ter apoio pedagógico, não precisa de nada. E nisso nós discordamos, porque isso é uma visão anticientífica, né? Totalmente irreal. A segunda questão da política nacional, ela é uma posição anterior, né? A gente não sabe como é que exatamente esse governo vai se posicionar. Eu vou mostrar um livro aqui para vocês. Este livro chama The Illusion of Full Inclusion, que tá, o pessoal do Instagram que está invertido. Então, a ilusão da inclusão total. Essa ideia de que você simplesmente tem que pôr todo mundo na escola, sem nenhum apoio, essa ideia foi refutada no mundo inteiro. Foi rejeitada no mundo inteiro. Ela foi refutada por todos os dados, de todas as pesquisas, mas como no Brasil a educação tem uma tradição muito... em geral, né, assim, de muita rejeição às pesquisas mais quantitativas, que avaliam, que medem, que mensuram, aí a pessoa fala, mas não pode ter pesquisa assim, porque é uma redução do ser humano, enfim, um papo assim. Para mim é um papo completamente esotérico, né? É muito estranho, eu acho, um papo desse na universidade, mas enfim. Então, o MEC historicamente tem essa posição. Acho que esse novo ministério agora estão tentando saber ainda qual é a posição. A vantagem, sei lá, é que o grupo que nós conversamos, o secretário e a diretora, continuaram com o novo ministro. Então, isso é bacana, porque a gente conversou. Vamos falar do tuitaço. Eu, particularmente, sou não sei, eu não uso o Twitter, não sei usar. Eu tenho lá, mas nunca usei. Então, eu vou conversar com a Andrea Werner sobre isso, que ela que está mais lá, mais ativa. Vamos conversar sobre isso, Gê. Aqui a Carol está falando aqui sobre a análise do comportamento, né? Que houve um questionamento no seminário, acho que você está certa, né? Motivação, engajamento, acho que tem muita má informação sobre a análise do comportamento, que é uma das práticas com evidência, e eu concordo. A minha posição é
exatamente como a sua, Carol. Eu acho que é uma ferramenta fabulosa. Nós precisamos discutir quem é que está fazendo e, inclusive, discutir a regulamentação da análise do comportamento no Brasil. É uma outra coisa que eu estou insistindo lá com os deputados para a gente tentar, para nós, como clientes, né, termos segurança. Se eu vou procurar, hoje, por exemplo, uma amiga minha falou assim, marquei uma avaliação e análise do comportamento. Eu falei, mas aonde? Tal lugar com fulana. Eu falei, fulana? E eu fui procurar. Ela nunca fez nada de análise do comportamento. Que é um assunto difícil, complexo, nossa, super complicado. E aí ela ia cair numa enrobada, né? E aí, enfim, conversou comigo e aí ela acho que mudou de posição lá. Mas ela caiu numa roubada. E quantos pais não estão caindo numa roubada, né? Eu estou colocando de novo aqui nos comentários, porque alguém pediu, a Érica pediu a página, então já coloquei de novo, acabei de postar de novo, tá? Tem acesso a 2 no meu estado, como devo fazer? Graça, vamos lá, vamos conversar. Eu acho que a gente pode bater um papo aí com a Mariane, mas eu acho que tem que levar para eles a proposta, o teor, que está na página. A página só tem uma publicação de texto, que é explicando o que nós queremos. E aí conversar com eles e pedir apoio, né? Eu sou mãe, eu quero que meu filho tenha acesso às melhores práticas e eu gostaria que você apoiasse junto ao governo, né? Tentar marcar lá a reunião com o ministro, falar com o secretário, falar, eu quero que isso aqui seja implementado aí, não tem obrigação, não tem gasto, não tem nada. É muito importante a gente falar disso, pessoal, nós estamos num momento de contenção de gastos. Então nós temos que falar de coisas que não tenham gasto ou que tenham um mínimo de gasto. Nesse caso, não tem gasto. Nós só estamos falando para gastar melhor o dinheiro que já é gasto. Entendeu? Maravilha, professor. Aqui em Brasília, com Gustavo Tosi, psicólogo especialista em análise do comportamento do Instituto Ninar. Graças a Deus, dei sorte. Exatamente. Então, você deu sorte, mas muita gente não tá, né? Não dá. E aí, eu já vi gente que amarra a criança e fala que é aba. Então, é complicado, né? Sandra, o plano Viver em Limites está em vigor ainda? Não sei. Não vou te responder porque eu não sei. Aqui na Bahia, lástima. É caríssimo ou inexistente. Eu desconfio da formação. Depois que passei a estudar, tenho visto que os profissionais, em geral, nada sabem. Alena, eu conheço bons profissionais na Bahia e em Salvador, mas é claro que Salvador é uma capital gigante, então conheço, sei lá, 3, 4 pessoas, né? Então, um universo gigantesco. E, às vezes, até por conta dessa relação de mercado, acaba ficando mais caro. A Viviane está falando que não tem som, mas acho que os outros estão ouvindo, Vivian. Dá uma olhada aí, reinicia aí, sei lá. Seria interessante fazer um evento nacional sobre inclusão com o tema Capricho na Inclusão. Só uma ideia, a Márcia está colocando aqui. Pode ser, vamos pensar nisso para o futuro. Sim. Porque eu não estou falando para vocês, eu não falei ainda para vocês, mas tem outros 2 eventos que talvez não, que vão rolar esse ano. E depois eu vou falar. Então, tá meio apertado, né? Pessoal, tem muita gente me convidando para ir nos lugares, gente, me desculpa, mas aqui minha agenda está muito difícil, eu marquei muitas coisas. Então, eu tenho pouquíssimos fins de semana daqui até o fim do ano. Se você ter ideia, semana retrasada, né? De domingo a domingo, eu fiz 6 estados. Do Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, eu rodei muito, estou rodando muito, muito, muito mesmo. Estou, inclusive, bem cansado. E aí, enfim, a gente vai em coisa de paz, mas tem muitos lugares, então acaba não conseguindo indo a todos, infelizmente. Sobre essa exclusão da obrigatoriedade da matrícula no ensino regular, acho um retrocesso gigante. Érica, o problema que nós estamos falando aqui na verdade, isso não mudou nada, né? Tem algumas pessoas que acharam que mudou, mas não tem nenhuma mudança em relação à inclusão, não. Temos evento que é do Capricho, agendado alguns, em Lorena, Areias, São José dos Campos, Pinda, Rio das Ostras. A Mariane falando aqui de alguns eventos que estão com essa pauta. E a de Araucária também, que é um evento lá no Paraná, também está com essa proposta, Autismo e Ciência, e aí entra isso. Alena, na Bahia, eu vou aí só no curso de ABLES, que vai ter em junho. E aí eu vou tentar, eu estou falando com o Leonardo, talvez a gente faça uma palestra gratuita aí para abrir. O ABLES é um curso, um treinamento, né? Somos eu e a Aida, que iremos dia 2 de junho. E aí, mas a gente está tentando fazer uma outra coisa para os pais, para ter mais acesso também. Josildo, aqui nós podemos observar na nossa região professores e diretores de escolas procurando esclarecimento e informações e não tendo respaldo por parte dos superiores.
A impressão é que, mesmo depois de muito tempo, ainda não sabem o que fazer, para onde ir. Eu acho que está certa, Josilda, é exatamente essa questão. Acho que os dirigentes também não sabem por quê. Porque, historicamente, no MEC, o que se diz, né, que vigorou essa ideia de inclusão total? Olha, basta ter um coração bom que as crianças vão aprender. Basta ter atitude inclusionista. Eu divirjo dessa ideia, porque os dados divergem dessa ideia, as pesquisas divergem dessa ideia, né? Isso, Gê. Eu acho que, inclusive, você está falando isso de Brasília, está falando aqui, vamos fazer o movimento tocar para frente aqui em Brasília. Eu acho que Brasília é o lugar mais importante, porque, no final das contas, é quando a gente consegue levar a gente aí. Portanto, é o lugar que, se tiver organizado, é o mais influente. Deixa eu ver aqui, ó, outras perguntas. Também tenho acesso a 3 deputados, 2 deles com filhos autistas. Opa, o Francisquini e o Ney Leprevotsky. O que podemos levar até eles? Eles estão loucos por projetos. Eu acho que a questão não é de projeto. Eu vou explicar por quê. O projeto de lei do legislativo, ele não pode interferir no executivo. Isso é uma questão constitucional. Seria uma ingerência de um poder sobre outro. Mas ele pode propor, né, lá no MEC, o Francisquini, por exemplo, está muito influente no governo. Então, a ligação dele, não tem nenhuma dúvida que tem um poder gigante. Né? Se ele topasse isso, poxa, seria incrível, Sandra. A Tereza está dizendo, mas ensino estruturado, funciona? Funciona com certeza. Com certeza funciona. É maravilhoso mesmo. A Diana está dizendo assim, uau, parabéns, Selmo Lacerda, espero que alcance todo o Brasil. Também espero, Diana, com certeza. Patrícia, a Patrícia falando que precisa de um clone. Na verdade, estava até conversando isso com a Mariane hoje. Eu acho que o meu papel é muito mais de, talvez, um consultor técnico, alguma coisa assim, do que como... Não tem liderança no movimento. O movimento somos todos horizontais, né? É claro que eu estou falando aqui e outras pessoas também estão fazendo outras lives, outras coisas, todo mundo tem a mesma posição, então eu não sou líder de nada, acho que é bem importante falar, esclarecer isso, não existe líder no movimento, tá? A G, estou em contato com o pessoal do Moab, deputado Fábio Trade e Rogério Negreiros, que são super ativos nesse movimento, estão sempre em seminários, carreatas, ajuda de verdade, exatamente, ótimo, o G, o pessoal do Moab aí, parceiro, Fernando, Vinícius, a galera aí tá, a Viviane, na parceria conosco. Vamos conversar então, professor, participe do mesmo grupo da Marla, vou falar com ela aqui para movimentar. A Marla, gente, a Marla em Brasília, pensa numa articuladora, Marla Mendes. Olha, show de bola, tá fazendo um trabalho incrível lá, quero aproveitar para agradecer aqui, porque ela tá sacudindo Brasília em favor do movimento para autista, viu? Confio no Conad, pode comentar o que vamos perder. Nanda, eu não sei direito, na verdade, assim, o impacto real. Então, vamos falar sobre o fim do Conad rapidinho. Como eu não sei muito, não vou falar muito, né? Mas eu sei que os eventos, os conselhos ficaram com 60 dias para dizer por que eles são relevantes. No meu entendimento, isso devia ter sido feito antes, né? Antes de acabar com eles. Então, antes de acabar, você pergunta quais são relevantes. Você tem a organização do conselho que permite você estruturar um documento, justificar isso, e depois, se não for relevante, você acaba, mas não antes, né? Enfim, acho que dificulta, inclusive, a produção desse documento, mas tudo bem. E aí, o CONAD vai falar sobre desenvolvimento das pessoas com deficiência, vai falar de intersetorialidade. Então, o que é mais prejudicado é a intersetorialidade, ou seja, a capacidade de você articular políticas em todo o governo. É o que me parece, tá bom? Então, isso sai prejudicado, bastante prejudicado, essa capacidade de a gente articular ações complexas. Então, nós estamos aqui discutindo uma coisa que é num ministério. Ok, dá para levar, porque lá tem a sua diretoria e tal. Mas o que acontece é que o movimento de pessoas com deficiência do Brasil inteiro ficou sem uma voz, sem um espaço para o governo como um todo ouvi-lo. E isto é um problema, né? A gente precisa de mais democracia, aprofundar a democracia. As pessoas com deficiência já são invisíveis, inaudíveis, né? Porque somos um movimento que é pouco ouvido na sociedade, na verdade.
A Andréia, pode ser debatido na Câmara de Vereadores? Nossa, seria incrível se fosse debatido nas câmaras, nos municípios. O que nós queremos é isso. Porque, vamos ser sinceros, vamos ser sinceros, antes de eu ser um pai de uma criança com deficiência, eu era um professor. Eu sempre fui simpático à causa da inclusão. Mas se alguém me perguntasse o que esse pessoal quer, eu sou a favor, mas eu não sei o que eles querem. A verdade é que nós também não sabemos o que nós queremos. Porque o movimento é muita gente querendo muita coisa diferente. Então, eu digo com muita clareza o que eu quero. Eu quero a prática com a melhor evidência na saúde, a prática com a melhor evidência na educação, a prática com a melhor evidência no serviço social. O que é de melhor? Então, hoje, tem tais evidências. Então, hoje, diria, por exemplo, assim, seria ABA, terapia cognitiva comportamental, integração sensorial, PECs e tal, e outras coisas. Então, é isso que a gente quer, correto? Tá. E amanhã? Amanhã, se tiver terapia genética, é isso que eu vou querer. Se depois tiver, sei lá o quê, ou, não sei, é isso que eu vou querer. Então, aí a gente abandona isso que agora tem evidência por outra coisa. Por isso que a lei e a política não pode ter, eu quero isso, aquilo. Porque o que é melhor muda, porque a pesquisa muda, né? E aí a gente quer sempre o que é melhor. Daí que tem aqui as políticas falarem sobre evidência. Diana, lógico, vamos fazer discussão em qualquer lugar, vamos fazer essa discussão. Quem é o analista do comportamento aqui no Brasil? Pode dizer quem é o especialista em aba? É necessário o quê? Você indicaria alguma faculdade que oferece especialização em aba? Marcele, no Brasil não tem regulamentação, então qualquer pessoa pode dizer que é. Isso é um problema. Nós estamos tentando propor regulamentação. É claro que nós não vamos dizer como, né? Apesar de eu estar também ligado à análise do comportamento, são as pessoas mais relevantes, os líderes, né? E pessoas mais relevantes. Então, ano passado, a gente propôs lá no Congresso uma comissão para discutir isso. A comissão, na época, tinha o professor Romariz, da Universidade Federal do Pará, o Celso Góes, da UFSCar, o presidente da Associação Brasileira, que na época era o Felipe Leite, hoje é o Marçal, que está lá em Brasília. A gente está tentando reativar isso, para eles proporem alguma coisa. Então, hoje, eu não vou dizer da regulamentação, porque não tem. Mas, no final, a gente fala alguém que tem uma formação, uma pós-graduação, e que trabalha sob supervisão, né, uma pós-graduação em aba. Tem várias universidades do Brasil que oferecem pós-graduação em aba. Não vou falar delas por vários motivos agora, tá? Mas se você me perguntar depois, eu posso falar. A Josida me perguntou o que eu acho das APAES. Então, vamos falar sobre a APAES. Duas coisas que eu vou falar. Primeiro, mais geral, sobre educação especial. Educação especial é importante em qualquer cenário. Mesmo que a inclusão esteja top, master, ultra, super joia, a educação especial ainda é importante. Porque uma pequena parte das pessoas com autismo mais severo não se beneficiam da inclusão, se beneficiam do ambiente mais estruturado. E essa educação especial pode acontecer de muitas formas, como qualquer lugar civilizado do mundo tem. Estados Unidos tem, Inglaterra tem, Suécia tem, Suíça tem, todos os lugares têm. Lugares em que assinaram os mesmos tratados do Brasil, né? Tem tanto sala especial quanto lugares especializados. No Brasil, uma das formas de ter educação especializada é a PAI. Qual que é o grande problema? O grande problema é que, nos últimos anos, como eles quiseram fechar a PAI, a educação especial de modo geral, eles deixaram subfinanciado, com pouquíssimo dinheiro, sem fiscalização, sem orientação. E precisamos retomar tudo isso. Precisa ter orientação técnica, precisa ter fiscalização e precisa ter financiamento, gente. Porque as pessoas com autismo mais severo mesmo, eles não estão nem na PAI, nem na educação especial. Eles estão em casa, às vezes amarrado, às vezes em jaula. Que eu já cansei de ver isso. Todo lugar tem. Porque eu não posso dar um dinheiro padrão. Eu tenho que dar um dinheiro conforme a necessidade do sujeito. Nos Estados Unidos é assim. Então, aquele sujeito tem tal necessidade, então dinheiro para isso. Tal e tal, então dinheiro para isso. Então, eu preciso primeiro entender que esse serviço é importante, dar orientação técnica, claro que esse dinheiro não pode ser jogado fora com qualquer coisa, com que funciona, com que tem evidência. E aí eu fiscalizar e financiar direito. Então, o que acontece com essa situação? Tem a paz que o pessoal corre atrás e está maravilhosa. Tem a paz que está muito ruim. Né? Eu já vi casos escabrosos. Eu já vi, eu vou te dar um exemplo aqui. O pessoal lá de Araraquara está correndo atrás, o pessoal de Bebedouro está correndo atrás, está fazendo um trabalho legal. Tem muitas outras, tá? Só exemplo, tá? Conheço muitas outras muito boas. Só um exemplo que eu estou lembrando agora. Mas tem lugar que ficou sem orientação, se perdeu. Então, é isso que eu acho.
Então, a Graça aqui dando um alô, que me conheceu lá na Academia do Autismo, no amigo Fábio. Tereza, muito se fala na língua de sinais para pessoas com deficiência auditiva, mas precisamos de uma comunicação alternativa para os autistas não verbal. Tereza, com certeza, importantíssimo, tá? O Shimura está falando aqui do curso, né? Tem um pessoal aqui falando da pós. Deixa eu ver aqui, se mais pergunta, está acabando, falta 10 minutos. Eu sou fanático do horário. Reforçar que todos acionam os contatos que tem, isso ajudará muito o movimento. Antônia falando assim, vamos acionar todos os contatos que a gente tiver, pessoal. Vamos fortalecer o movimento. Vamos acionar todos os contatos. A Mariane e a Adelaide estão coordenando no grupo de WhatsApp aí. Quem quiser entrar, conversa com elas. Quando não se consequencia uma adaptação de material na escola, fazer tirar a criança da escola. Eu não entendi direito, gente, cortou aqui, mas é isso, a gente não tem, nem adapta a escola, às vezes fica impossível para a criança frequentar mesmo. O Fábio está falando aqui da dificuldade que a gente não tem representatividade, realmente, Fábio. E a gente tem que ir, então, naqueles que estão eleitos aí, né? Maísa, você tem ideias aqui para Guarulhos. Para ser bem sincero, Maísa, pode ter uma lei aí para que a prefeitura se oriente por tática de previdência. Isso pode ter na lei, sim. Depois você pode falar comigo que eu posso passar alguma coisa para você. Deixa eu ver aqui mais, pergunta. Paulo, chegou agora, né? Só de raiva, Paulo, tem que fazer uma live com você. Todo mundo que é do Paraná aí, pressiona o Paulo Liberalés para fazer uma live comigo, que eu estou insistindo com ele. Ele é bom de câmera, ele faz os videozinhos bons, mas comigo ele tá com vergonha. O contato, Elaine, eu posso te passar depois. Ou a Mariane, ou a dela, acho que o pessoal não está no Instagram. Me pede no direct que eu te passo. A Eliane está perguntando se o estatuto da pessoa com deficiência é relevante, mesmo sendo genérico. É relevante, tem muita coisa importante lá. Mas no que diz respeito especificamente à questão dos mediadores, eu acho que a Lei 12.764 é melhor. Aqui a Mariane falando que a coordenadora ela pediu um broche lá de Rio das Ostras e que ela está muito confiante. Estamos confiantes, com certeza. Mariane. Vamos lá. Já falei. Acho que é isso, né? Por aí. André, você tá falando, seria bom se tivéssemos um documento. Tem um documento lá na página. Na página só tem uma publicação de texto, justamente para não gerar problema, né? Que é justamente o documento. Que bom que você falou disso. Então, lá tem o documento com a integralidade da nossa proposta, certo? O que está lá é o que nós entregamos para o MEC. A gente precisa... Eu estou dizendo aqui, insistindo que o movimento autista não tem unidade. Para ter unidade, uma coisa importante é transparência. Então, a transparência é fundamental. Por isso que lá está o documento, é a única coisa que está publicado, não vai ficar... Por exemplo, eu tenho uma ideia, eu vou lá e publico, dou uma opinião sobre uma coisa. Não. Tudo é definido em grupo, tá? Patrícia, vamos falar muito isso aí, viu? Sobre regulamentação. O Estado de Minas Gerais está contratando professor de apoio, usando como regra que eles têm que ficar com 3 crianças especiais ao mesmo tempo. Lara, eu não sei se... Aí está dizendo que é para fortalecer a PAI. Eu não sei, acho que não. Porque é o seguinte, a educação especial é mais caro. O governo, de modo geral, quer que ponha todo mundo na escola regular e deixa lá que tá tudo certo. Aí ele fala que a culpa é do professor se ele não aprender. Normalmente é assim. Então, a Adriana Araújo, por exemplo, está dando aqui um depoimento sobre a PAI de uma cidade do Rio de Janeiro, de Macaé, né? A Mayara está perguntando que eu acho de cursos de área que não é pós-graduação, tipo para ter. Será que é válido? Válido para quê? Para aprender, pode ser. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, o aplicador, a pessoa que está lá com a criança, estou falando sempre dos Estados Unidos, porque lá está muito mais bem desenvolvido, tá? Lá, claro, tem muito mais pesquisa, um monte de coisa. Então, lá, o AT, ele não precisa ser um sujeito com formação. Ele tem uma formação menor mesmo, porque ele é só aplicador, porque tem um responsável pelo caso, que está avaliando a criança, que está tomando decisão, que está escolhendo programação. Então, o que acontece é que isso não tem queda de qualidade, isso é importante, e tem
um barateamento. A gente precisa falar de dinheiro. Se a gente vai falar de que a gente quer política pública, não adianta você querer que o governo gaste sei quantos milhões, que não vai. Né? A Juliana está perguntando aqui como fica prevista a formação dos professores em uma rede municipal, considerando que a prefeitura em questão vem adotar práticas baseadas em evidências. Atualmente, não há investimento de informações nessa abordagem, por exemplo, na prefeitura de São Paulo. Então, é o seguinte, prefeituras já gastam muito dinheiro com formação. Só que em que a prefeitura gasta? Ela gasta com palestra de autoajuda. É isso. É gente para dizer assim, gente, a inclusão é muito importante, e a diferença, temos que reconhecer a diferença, o outro é especial, temos que reconhecer, empatia. Sim, mas isso, tudo bem. É tipo assim, querendo me convencer a ser inclusivo. Aí eu falo assim, não, já sou inclusivo, e agora? O que eu faço? E aí a prefeitura contrata outro para me convencer a ser inclusivo. Então, nós estamos falando só de reorganizar o dinheiro. Não precisa gastar nem R$1 a mais. Pega o dinheiro que já é gasto e gasta com práticas, com evidência. Né? Aliás, usa as universidades públicas. Acho que um grande problema do Brasil é que as universidades, essa é uma pesquisa outro dia aí que as pessoas não sabem que a Universidade do Brasil produz conhecimento e conhecimento excelente. Pega essas universidades e aproveita. E veja, é importante, porque é serviço público, é dinheiro público que está sendo gasto lá. Vou dar só um exemplo aqui, claro. A Universidade Federal de São Carlos tem um sistema chamado JEIC, que é de alfabetização de crianças com autismo e dificuldades de aprendizagem, que já está demonstrado que funciona desde a década de 90, se não me engano, fim da década de 90. E qual é a prefeitura que usa? Qual é o estado que usa? Lugar nenhum, ou quase nenhum. Então é isso, está online o sistema. A gente tem que fazer arranjos para aproveitar o conhecimento que já está produzido. Só que precisamos ter um farol. A gente pediu. MEC, seja esse farol para nós. Nós somos os pais, consumidores, né, clientes de serviço público oferecido. Nós queremos isso. Vamos conversar? Só que, claro, tem resistência, tem trabalho, tem que mudar. Então, os deputados precisam pressionar. Né? É isso. Deixa eu ver aqui. Então, a Érica está falando aqui que pode levar para a frente parlamentar de São José dos Campos. Excelente, Érica. Ou na tela de São José. O link do grupo de WhatsApp, aí tem que ser... Não foi criado ainda, Diana. A Adelaide que está criando. Aí depois ela posta aqui. Selma, você já leu o documento da Secretaria de Educação de Campinas? Por favor, comente. Não li. Não. Eu vi. Eu não li, mas eu vi. E eu fiquei assim, estupefato com esse documento. Documento dizendo que não é para entrar nem um psicólogo, nem um profissional na escola para ajudar na inclusão. Como que pode ser científico e atraso tão grande assim? Olha, eu só tenho uma hipótese, que é para não ver que está sendo feito tudo de errado. É isso. Eu não vejo outra hipótese. Eu nunca... Se o pai está pagando, o pai conseguindo um profissional... Quer dizer, isso tudo tinha que ser provido pela prefeitura. A prefeitura não provê e quer proibir as outras pessoas de entrar. Gente, não é possível, gente. Agora, me digam uma coisa, gente. Como que os pais, as crianças com autismo permitem isso? Tem que ir na jugular desse prefeito. Não importa se o seu filho tem ou não tem hoje um psicólogo para ir, não importa, é um direito. Entende? O político só tem um reforçador para a política, é voto. Nós temos voto, é isso aí que nós temos que fazer. Eu vou falar essa última coisa para eu sair, porque eu preciso encerrar já. A estratégia é a seguinte: ano que vem a gente quer levar isso para os municípios, que os municípios adotem. E o que eu sinto é o seguinte, infelizmente, é muito difícil a gente dialogar com as equipes profissionais. Há equipes e equipes, né? Mas uma parte é excelente, mas normalmente é difícil. Porque a gente também não tem nada para oferecer. A gente só está dizendo, olha, a gente quer que você faça um negócio que vai te dar o dobro do trabalho. Melhor não, né? Melhor não. Agora, se a gente for no prefeito, a gente tem um negócio que eles querem, que é voto. Então, ano que vem é a hora da gente exigir deles. Porque mesmo nós, pais de crianças com autismo, a gente não lê o plano dos caras para inclusão. A gente não escreve um documento de compromisso. Imagina o seguinte, a gente escreve um compromisso, o capricho na inclusão, de práticas baseadas em evidências e leva para os candidatos a prefeito. E quem não assinar, a gente não recomenda o voto. Então, a gente tem esse poder. Tá bom?
Muito obrigado a todos. Já está acabando no Instagram, porque tem um tempo máximo. E aqui também eu vou encerrar no Facebook. Muito obrigado. Vou pedir para vocês compartilharem essa live para as outras pessoas poderem ter acesso às informações também. Eu não tenho tempo para responder todas as perguntas, mas acho que respondi bastante coisa. E aí a gente vai mantendo contato aqui na página, tá bom? Grande abraço a todos, muito obrigado pela presença de vocês aqui. E quinta-feira estaremos com Alisson Muotri aqui, falando sobre as pesquisas mais avançadas em autismo do mundo. As pesquisas mais avançadas do mundo. Estaremos com o maior cientista aqui, conversando, fazendo perguntas, explorando. Vamos chuchar ele para ele responder tudo para nós, tá bom? Até quinta, abraço.